Olá, meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que nos ouvem, glória a Deus, aleluia. Aqui estamos para mais este encontro com a palavra de Deus. Que a paz que excede todo entendimento, a paz que flui não das circunstâncias, mas a paz que, independente das adversidades, que independente das lutas, das dificuldades, a paz que flui de dentro para fora, a paz de Cristo, essa mesma paz, ela reine na tua vida, na tua casa, na tua família, nesta noite. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele visite a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo ministre no seu coração, ministre na sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo se revele de forma poderosa na sua vida. Enquanto ministramos a palavra, enquanto pregamos a palavra, que o Senhor Jesus Cristo esteja ministrando a tua vida, ministrando o teu coração, que você esteja concentrado na palavra de Deus nessa noite, para que Deus fale com você, fale ao seu coração e você não perca de vista aquilo que o Senhor há de estar falando com você. A palavra de Deus nesta noite está em Lucas, está em João, capítulo 8, versículo 32, que nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, aqui está a tua palavra, fala conosco, ministra as nossas vidas, o nosso coração, e não fala somente aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Fica conosco, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, irmãs e todos aqueles que nos escutam, amigos e outros que vão acessar essa live, porque vai estar gravada no Face, no YouTube. A palavra essa semana começou a me trazer uma reflexão sobre a questão de ser livre. É um conceito muito errado acerca do que é verdadeiramente ser livre, não é? Na época em que Jesus esteve em Israel e veio para cumprir uma missão, havia de um modo geral dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas, elas não acreditavam em Jesus Cristo. Elas ignoravam totalmente Jesus. Para elas, Jesus era um falso profeta. Para elas, Jesus não era descendente de Davi, e por não ser descendente de Davi, ele não poderia ser rei de Israel. E
e eram totalmente céticos em relação a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como Salvador, que veio morrer na cruz para libertar a humanidade dos seus pecados, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, havia um grupo de líderes, havia um grupo de fariseus, saduceus, escribas, judeus, que ignoravam totalmente a questão de Jesus. Não acreditavam em Jesus, Jesus era um falso profeta, Jesus era mais um oportunista que estava enganando o povo e tudo mais. Mas havia um outro grupo de judeus, e parte desse grupo eram seguidores de Jesus, que eles acreditavam em Jesus, eles criam em Jesus, eles tinham convicção que Jesus era herdeiro direto de Davi, podemos dizer assim, da linhagem de Davi, e que Jesus realmente estava ali para reinar sobre Israel. Então esse grupo acreditava que Jesus tinha vindo para reinar sobre Israel. Mas a ideia deles é que, assim como os descendentes de Davi reinaram mais especificamente sobre a região da Judéia, Jerusalém, Judéia, porque depois de Salomão o reino foi separado, não é? Ficou Israel com a capital Samaria, e ficou, que é o reino do norte, e ficou o reino do sul, Jerusalém, Judéia, capital, Jerusalém, não é? E de modo que eles acreditavam que, assim como os descendentes de Davi, eles reinaram sobre o povo, esse outro grupo de judeus, e parte desse grupo eram seus seguidores, também acreditavam que, da mesma forma que os descendentes de Davi reinaram politicamente, reinaram sobre a nação, eles esperavam que Jesus também estava ali para implantar o reino de Davi. Então, destronaria Roma, que governava politicamente, militarmente, e ali ele implantaria o seu reino. Ele reinaria sobre os judeus naquele tempo. Então, essa era a expectativa. Um grupo achava que Jesus era um impostor, um oportunista, estava enganando o povo. Mas havia um outro grupo que acreditava em Jesus como descendente de Davi, como herdeiro do trono de Davi. Não é à toa que, com 2 anos de idade, aproximadamente 2 anos de idade, Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque acreditava que Jesus, ao crescer, por ser rei dos judeus, né, há de ter nascido rei dos judeus, ele entendia que Jesus ia tomar o reino, né, dos seus herdeiros, né, ia tomar o reino do seu filho e tudo mais. Então havia esses dois grupos de pessoas. Não é à toa que após Jesus ter sido morto, ele encontra 2 dos seus seguidores em caminhos, a caminho de Emaús, está lá em Lucas 24, 21, e conversando com eles, e eles disseram assim, Jesus encostou, eles estavam conversando e tudo, e Jesus perguntou o que eles estavam conversando, e disse, só você que
que não sabe o que aconteceu. Ele disse: o que foi que aconteceu? E eles conversando com Jesus disseram: nós esperávamos que o Jesus chamado Cristo havia de redimir Israel, não é? Mas agora faz 3 dias que ele morreu. Ou seja, a nossa expectativa de que Jesus reinasse sobre Israel, elas ruíram, né? Nossa esperança, ela se foi, não é? E aí depois Jesus diz assim: ó nécios e tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Então, irmãos, na mente dos judeus que seguiam Jesus, na mente dos judeus que acreditavam em Jesus, também não é à toa que a mãe de João e Tiago pleitearam um posto para os seus filhos, João e Tiago, que um sentasse à sua direita, outros sentassem à sua esquerda. Então, não só na mente de Judas, né, que fica bem mais evidente essa ideia de que Jesus estava ali para implantar um reino terreno, para dominar fisicamente, para dominar politicamente, para dominar militarmente, não só em Judas, mas aí fica bem claro, mais ainda nele, que aí o que aconteceu? Na mente deles, Jesus estava ali para exatamente fazer isso. Aí de repente Jesus ele morre. Jesus morre e é como se a esperança do povo judeu ver o descendente de Davi reinar sobre ele, sobre o seu próprio povo, tinha ruído. Eles não compreendiam. Eles não compreendiam que Jesus veio. Muito embora Israel depois foi liberto do domínio de Roma, mas Jesus não estava ali. Jesus não estava ali para libertar o povo politicamente. Jesus não estava ali como descendente de Davi para libertar o povo politicamente. Jesus não estava ali para libertar o povo socialmente. Jesus estava ali para libertar a humanidade da maior de todas as prisões, que é a prisão da alma. Eles não compreendiam isso. Vocês lembram que quando o povo foi liberto por Moisés do Egito, eles deixaram o Egito, mas o Egito não os deixou. Eles estavam livres do Egito, estavam livres por fora, mas estavam aprisionados por dentro. Então a expectativa daquelas pessoas, desse segundo grupo de pessoas, a expectativa deles era que Jesus realmente viesse libertar eles do domínio de Roma. Mas Jesus veio fazer algo muito mais profundo. Jesus veio trazer algo muito mais profundo. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele diz que veio trazer libertação aos cativos e pôr em liberdades os oprimidos. Então a missão de Cristo não era que o povo fosse liberto por fora, não é? A missão de Cristo é que a humanidade ela fosse liberta de sua alma, ela fosse
livre por dentro. Porque a pior das prisões não é quando estamos atrás de uma grade, ainda que não seja confortável, ainda que não seja confortável, ainda que seja deprimente você ficar atrás de uma prisão, não é? Mas a pior de todas as prisões é o que aprisiona a alma das pessoas. É o que aprisiona as pessoas por dentro, não é? Enquanto que na mente dos discípulos eles estavam preocupados em se libertar do domínio do Império Romano, Jesus estava ali para libertá-los das prisões da alma deles. A pior de todas as prisões. Esse era o objetivo de Jesus. Por isso que quando, lá em Lucas, voltando para Lucas 8:32, ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso, aí eles dizem, os fariseus dizem, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é ser livre? Ser livre não é dizermos aquilo que pensamos. Isso é livre-arbítrio. Ser livre não é falarmos tudo o que queremos. Isso é livre-arbítrio. Ser livre não é fazer tudo que queremos, sem importar com a responsabilidade, sem se importar se estamos respeitando ou desrespeitando alguém. Ser livre não é o que as pessoas pensam acerca da liberdade de expressão. E por conta da liberdade de expressão, caluniam pessoas, destrói a reputação de pessoas, não é? Matam pessoas com notícias falsas, não é? Como aconteceu alguns anos atrás, uma notícia falsa que vinculou nas redes sociais de uma mulher que estava envolvida com satanismo e ela foi linchada, não é? A comunidade linchou aquela mulher e na realidade era uma falsa, era uma informação falsa. Então as pessoas vestidas na questão da liberdade de expressão, elas acabam matando outras pessoas. Queridos, ser livre não está subjugado a nenhum senhor. É isso que está no dicionário. Livre, ser livre, não estar sob julgo, sob domínio de nenhum senhor. E por que os fariseus disseram
jamais fomos escravos de alguém. É porque os fariseus eles estavam olhando a questão por fora. Jesus estava querendo que eles entendessem que ele não estava falando sobre essa escravidão, a escravidão dos homens. Jesus estava falando sobre a escravidão da alma. E todo aquele que comete pecado, todo aquele que desobedece a Deus, todo aquele que vive, que ignora Deus, que vive distante de Deus, que procura viver sua própria vida e acha que ser livre é fazer tudo que quer, não importando com quem vai magoar, fazendo todo tipo de coisas imorais, dizendo que o corpo é meu, eu faço o que eu quero porque ele é meu. E essas pessoas acham que porque dizem o que querem e fazem de suas vidas o que querem, não se preocupam em respeitar as pessoas, né? Não se preocupam com a responsabilidade das suas ações. Ora, eu tenho liberdade de ação. E porque eu tenho liberdade de ação, eu vou estar agredindo as pessoas? Eu não posso estar agredindo as pessoas porque eu tenho liberdade de ação. Eu sou livre para eu agir. Mas não é porque eu sou livre para eu agir que eu vou agredir as pessoas. Então isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Isso é escravidão. Por quê? Porque quem mentoria isso, quem financia essas ações é o pecado. E quem é o senhor do pecado? Quem é que gerencia o pecado? Quem é o pai do pecado? É o Senhor com letra minúscula, mas é o Senhor do pecado. É Satanás, é o diabo que financia, que escraviza as pessoas que são escrava dele. Então as pessoas acham que ser livre, esse é o conceito delas, é que ser livre é usar o seu corpo como querem, é falar o que querem, é falar o que pensam, falarem o que acham, é fazer o que sentem vontade. Isso é escravidão. Isso é estar debaixo de um domínio carnal. Isso é estar debaixo de um domínio do pecado. E aquilo que essas pessoas acham que é ser livre, na realidade, elas são escravas, porque estão debaixo de um jugo, estão debaixo do jugo do pecado, estão escravizadas pelo pecado. Alguns anos atrás, aproximadamente uns 22 anos atrás, mais ou menos, por aí, 20 anos atrás, na cidade de Manaus, nós reunimos a nossa liderança e nós decidimos fazer uma visita ao leprosário, Colônia Antônio Aleixo, lá em Manaus. Marcamos com o pastor daquela área e fomos fazer uma visita ao hospital onde estavam ali aquelas pessoas que estavam internadas de forma definitiva ali naquele hospital por conta das suas mutilações permanentes, por conta de não terem famílias. Então elas estavam ali permanentemente em um hospital ali, numa comunidade da Colônia Antônio Aleixo. E nós fomos lá fazer uma visita a esse hospital. E chegando lá, fomos visitar algumas pessoas e conhecemos um irmão em Cristo,
ali chamado Albertino. E para nossa surpresa, nós achávamos que íamos levar uma palavra de alento para o Albertino, porque o Albertino, ele não tinha os 2 pés, ele não tinha as 2 mãos, ele também não tinha as 2 vistas, ele não enxergava, ele não tinha mãos e não tinha pés. E quando olhei para aquele homem ali sentado, eu disse: meu Deus, o que eu vou dizer para esse cidadão? O que eu vou dizer para esse irmão? Depois eu soube que ele era cristão, mas antes eu fiquei impactado quando eu ouvi. E nos aproximamos dele, começamos a conversar com ele, eu pensando numa palavra que eu ia dar a ele, e de repente ele começa a sorrir, e ele começa a falar da palavra de Deus para nós. E eu percebi uma felicidade imensa naquele homem. Aquele homem, ele era um homem livre. Por que ele era livre? Porque Cristo o havia libertado. E muito embora havia mutilações no seu corpo, mas aquele homem, ele não tinha nenhuma mutilação na sua alma. Ele era um homem totalmente livre. E a expectativa dele não estava nesta vida mais. Ele falou para mim: pastor, eu estou aqui há 30 anos. Há 30 anos eu estou aqui. E quando eu percebi que a lepra estava me mutilando, e naquela época não havia... algumas pessoas, elas há uns 40 anos atrás, as pessoas, quando descobriram que estava com hanseníase, elas se isolavam por causa da discriminação. A sociedade discriminava o hanseníase, a pessoa que estava com lepra, né? Então assim ele fez também, se isolou, e a doença foi mutilando o seu corpo, mas ele começou a memorizar a palavra de Deus. E ele recitava vários trechos da Bíblia, ele recitava o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. Ele recitava todo o Salmo 119 de forma memorizada, sem olhar para a Bíblia. E chegou um senhor lá com ele, um coronel do exército, e ele não enxergava. E o coronel quis impressioná-lo e disse: você sabe com quem que você está falando? Você está falando com um coronel do exército, do comando da região da Amazônia. Ele disse: olá, seu coronel, eu quero lhe dizer que o senhor é grande na terra, mas o senhor é pequeno no céu. Então um homem realmente cheio de Deus, um homem que hoje ele já deve ter sido recolhido para a glória. Ele dizia: pastor, eu sonho andando, eu sonho vendo, eu sonho com minhas mãos perfeitas, meus pés perfeitos, eu sonho caminhando com meu Jesus nas regiões celestiais. Então, quantas pessoas... Outra vez eu fui receber 2 moças que vinham da IDPB de Manaus para nos hospedarmos aqui, para hospedá-las aqui. E uma delas
eu percebi que uma delas tinha uma deficiência, a mão dela era mirrada, era um defeito genético, que a mãozinha dela era bem pequenininha, a mãozinha dela. E quando ela foi me cumprimentar, eu percebi que ela me cumprimentou com a mãozinha mirrada, mãozinha bem pequenininha. E aí eu achei esquisito ela ter me cumprimentado com aquela mão mirrada. E por que ela não escondeu essa mão e me deu outra mão? E depois eu conversando com ela, eu disse: você não tem vergonha assim das pessoas te discriminarem porque você tem essa mão mirrada? Ela disse: pastor, aquilo que a gente mais procura esconder é o que mais aparece. Eu, quando era adolescente na escola, eu sofri bullying por causa da minha mãozinha mirrada. Mas quando eu conheci Jesus me libertou dessa anomalia do meu corpo. Então, eu tenho essa anomalia por fora, mas a minha alma, ela é livre. Por isso é que eu não preciso esconder a minha mãozinha. E ela não se importava, parecia que a mãozinha dela mirrada era mais importante até do que a outra mão que era perfeita. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando nisso, como é importante nós sermos livres em Cristo Jesus. Como é importante nós vivermos essa liberdade que só Cristo pode nos dar. No versículo 32 ainda de João 8, Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiro, que quem liberta é o Filho. Quem liberta é Jesus Cristo. E a libertação que ele traz é uma libertação verdadeira. Por isso ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque existe libertação falsa, existe liberdade falsa. Que liberdade falsa são essas, pastor? São liberdades que estão baseadas nas nossas próprias verdades. Verdades que você estabelece para você, verdades ideológicas. Verdades filosóficas. Eu quero dizer que verdade ideológica não tem poder de libertar uma pessoa, não tem poder de libertar a alma de uma pessoa. Verdade filosófica também não tem poder de libertar a alma de uma pessoa. Verdade política não tem poder para libertar uma pessoa. Verdade social também não tem poder para libertar a alma de uma pessoa. Verdade religiosa não tem poder de libertar uma pessoa. Só há um poder capaz de libertar a alma das pessoas. Só há um poder absoluto, que é a verdade verdadeira. Porque existem as minhas verdades, mas as minhas verdades não têm poder de libertar ninguém. Existem as suas verdades não têm poder de libertar ninguém. Existem as verdades que as pessoas transformaram em bandeiras e saem às ruas com suas verdades, mas não tem poder de libertar a alma de uma pessoa. Pode até mudar o curso, não é? Pode até evitar menos discriminação, né? Pode até evitar
menos injustiça, pode até evitar menos injustiça social, mas essas verdades não têm poder de libertar a alma de uma pessoa, porque são verdades humanas. Só a verdade verdadeira. E qual é a verdade verdadeira? Qual é a verdade absoluta? A verdade verdadeira, a verdade absoluta é Cristo Jesus. Lá em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus Cristo é a única verdade que liberta. Agora deixa eu voltar ao caso do irmão Albertino. Enquanto Albertino nos edificava com seu testemunho, enquanto Albertino ministrava a palavra para nós, não é? Nós que estávamos ali, alguns líderes estavam ali meio que desanimados, desestimulados. E estava ali o Albertino, já quase 30 anos ali naquele hospital, e falou para mim: pastor, o meu segredo é que eu não tenho expectativa nessa vida, a minha expectativa está no céu. Quando nós saímos dali, nós visitamos uma outra pessoa, que ela tinha os 2 pés, ela tinha as 2 mãos, e ela tinha 20% só das suas vistas funcionando, 20%. Mas ainda conseguia enxergar. E mesmo tendo 20%, conseguindo enxergar, mesmo tendo 2 mãos, 2 pés, aquela mulher estava aprisionada. A alma dela estava aprisionada. Era uma mulher amargurada, uma mulher revoltada, uma mulher que se sentia injustiçada por esta vida, porque ela não só estava com sua mente debilitada, ela não estava somente com 80% perdida a sua mente, ela estava aprisionada, ela estava presa, sua alma estava presa. Enquanto que a alma do Albertino, muito embora não tinha os pés, as mãos e os olhos, mas a sua alma estava livre. Livre por dentro, livre da alma. Então, queridos, foi isso que Jesus veio fazer. Uma das graças de Deus, uma das dádivas de Deus, não é? Além de perdoar os nossos pecados, foi nos dar condição de continuar caminhando aqui nesta terra, mas de uma forma livre, com liberdade interior. Você é livre. Você não é mais, você que já se arrependeu dos seus pecados, você que entregou sua vida a Jesus, você agora é livre. Você não está mais debaixo de um jugo. Você não está mais debaixo de um jugo de um senhor. Você agora, além do seu livre-arbítrio, você é livre. É livre. Aí alguém diz: pastor, mas alguns crentes dizem que Paulo fala que nós somos escravos de Cristo. Mas quando Paulo fala que nós somos escravos de Cristo, Paulo deixa bem claro que é uma escolha nossa deixarmos ser liderados, nós deixamos ser conduzidos, nós nos entregamos voluntariamente à vontade de Cristo. É diferente. É diferente e no dia que eu quiser deixar de ser conduzido por Cristo, no dia que eu quiser
que Deus não comande mais a minha vida, eu sou livre para sair desse caminho estreito e apertado, e nós sabemos que não é fácil, não é? Esse caminho, o caminho com Cristo não é fácil, mas eu sou livre para escolher o caminho largo e espaçoso, que conduz à perdição, mas eu sou livre também para isso, não é? Então, de modo que você que entregou a vida para Jesus, você agora é livre. Jesus, ele naquela cruz, ele não somente pagou a nossa dívida. Jesus ali, ele venceu o poder do pecado. O poder do pecado que dominava as pessoas. O poder do pecado que escravizava as pessoas. Mas ainda nós vivemos com o corpo de pecado. Nós ainda estamos vestidos com esse corpo pecaminoso. Mas glória a Deus, que a Bíblia diz que quando Ele vier, os que estão em Cristo e os que morreram em Cristo, quando Ele vier, nós o veremos. E assim como Ele é, nós também seremos. Nós também seremos. E como é que Cristo é? Ele tem um corpo. Ele comprou este corpo ali na cruz. Ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele comprou este corpo, pagou este corpo, e agora Ele tem um corpo glorioso. E assim como Ele tem esse corpo glorioso, nós também teremos esse corpo glorioso. Porque assim como Ele é, nós também seremos. Amém, queridos? Então, que você compreenda que Jesus Cristo não veio para corresponder somente com as expectativas materiais das pessoas. Os seguidores e uma parte dos judeus que seguiam, eles tinham em Cristo a expectativa de que Cristo fosse suprir a necessidade deles, necessidades físicas, necessidade de serem livres como nação. E na realidade Jesus veio para libertar os cativos e pôr em liberdades os oprimidos. Lucas 4,18. Foi para isso que Jesus veio, não é? Ele nos abençoa materialmente, ele nos corresponde com algumas das nossas expectativas, mas a principal razão dele existir em nossas vidas foi para nos trazer libertação, foi para nos fazer livres, livres por dentro, livres por dentro. A pessoa que vive de forma continuadamente mentindo, a pessoa que vive continuadamente desobedecendo a Deus, as pessoas que vivem continuadamente satisfazendo os desejos carnais, as pessoas que vivem diariamente correspondendo com os seus pensamentos pecaminosos, essas pessoas, elas continuam presas em suas almas. Elas precisam se arrepender e entregar suas vidas a Cristo, para que elas possam ser livres, para que Cristo possa
libertá-las. É através do arrependimento, é através da conversão, de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas Jesus não vai entrar na vida de uma pessoa, Jesus não vai libertar uma pessoa antes que ela não se arrependa. Você precisa, se você que está me ouvindo nesse momento, ou que ainda vai me ouvir, se você, ainda que não esteja numa prisão física, mas se você está aprisionado na sua alma, busque o arrependimento e entregue sua vida a Jesus Cristo, e você vai experimentar o que é ser verdadeiramente livre. Quem nos liberta é o Filho. Quem nos liberta é a palavra. Quem nos liberta é a verdade verdadeira. Não são as verdades, as nossas verdades. As verdades filosóficas, ideológicas. Não, é a verdade verdadeira. E quem é a verdade verdadeira? A verdade verdadeira e absoluta é Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade verdadeira. Por isso ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma liberdade falsa, é uma liberdade verdadeira. Se existe liberdade verdadeira, é porque existe liberdade falsa, falsa liberdade. É aquela liberdade, como eu falei no início, em que as pessoas têm um conceito de que podem fazer tudo o que querem, dizer tudo o que querem. Isso é uma falsa liberdade. Mas a liberdade verdadeira é Cristo, é Jesus Cristo de Nazaré, quem nos dá. E só Ele. Se pois o Filho, não é um filho, é o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre é maravilhoso. Ser livre é tudo, irmãos. Ser livre é tudo, meu amigo e minha amiga que nos escutam. Ser livre é tudo em nossa vida. Essa vida é tão curta, né? Essa vida é tão, apesar de ser bela, mas é breve, para a gente viver aprisionado pelo pecado, para a gente viver aprisionado pela mágoa, para viver aprisionado pelo ressentimento, viver aprisionado pelo pecado carnal. Não é? Tem pessoas que já se acostumaram com o pecado, elas já não veem o pecado como pecado. Elas não veem o pecado mais como pecado. A treva já se tornou luz para essa pessoa. Ela não vê mais a luz que está nela. Jesus falou que a candeia a candeia da nossa alma são os nossos olhos. Não é? Mas se a luz que está em ti for trevas, quão grande trevas há? Ou é luz ou é treva. Como é que pode, se a luz que é em ti for treva, quão grande trevas há? É porque tem pessoas que a treva já se tornou luz. Essa pessoa não vê mais a sua treva como luz, já não vê mais como treva, já não vê mais, vê como luz. Ela já não vê mais o pecado como pecado.
Ela vê o seu pecado como algo normal, como uma expressão da sua liberdade, como uma expressão do seu direito, do seu livre-arbítrio, não é? Mas continua presa, escravizada na alma. Mas Jesus Cristo não somente veio para pagar o nosso pecado, não somente veio para nos dar liberdade, nos trazer libertação, mas para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Abundância de alegria, abundância de paz, abundância financeira, abundância de saúde, abundância de vida. Ele veio para nos dar abundância. Não se contente com as migalhas dessa falsa liberdade. A verdadeira liberdade não se confunde com livre-arbítrio. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Você é livre para mesmo tendo livre-arbítrio, você é livre para dizer não para a sua própria vontade, para aquela vontade que você sabe que vai desrespeitar alguém, para aquela vontade que você sabe que vai desrespeitar alguém, para aquela vontade que você sabe que vai ter uma consequência danosa. Você diz não. Por quê? Porque agora você é livre. O pecado não tem mais poder sobre você. Ainda que o corpo de pecado milite contra nós e queira nos derrotar, mas esse corpo de pecado ele não tem mais poder sobre nós, porque Jesus já nos libertou. Aqueles que se arrependerem, entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, podem cantar a vitória, podem dar glória a Deus e aleluia, e dizer: eu sou livre. Eu sou livre porque Cristo me libertou. Cristo me libertou. E porque Ele me libertou, eu sou livre. Que Deus nos abençoe. Que você use essa liberdade para que as pessoas vejam em você a igreja que elas não vão. Que essa liberdade faça com que as pessoas leia em você a Bíblia que elas não leem. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você amanhã às 18 horas a viajar conosco pelo Novo Testamento. Então você é meu convidado, você é minha convidada. Amanhã às 18 horas, horário de Brasília, a viajarmos conosco pelo Novo Testamento. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma noite reparadora, que você tenha uma semana cheia da graça de Cristo Jesus, porque Jesus já nos libertou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais esta oportunidade, Senhor. Entendemos que o Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado, tem nos provido, tem cuidado de nós,
Mas não é somente isso. O mais importante é que mesmo que possamos estar vivendo em um isolamento social, ainda que possamos estar isolado dentro de uma casa, mas dentro de nós somos livres. Nenhum vírus tem o poder de nos aprisionar mais, porque o laço se quebrou e nós escapamos. E hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Por isso, Pai querido, abençoa as nossas vidas, abençoa as famílias de cada ouvinte da Tua palavra. Abençoa, Senhor, com Tua mão cheia de graça, consolando e confortando as famílias que perderam e estão perdendo, Senhor, seus entes queridos. Meu Deus, essas pessoas, elas não são números. Essas pessoas são vidas e que tiveram suas histórias interrompidas por essa pandemia. E ficou o vazio, ficou a tristeza nas famílias, nas almas vivas que ficaram. Que tua mão alentadora, que a tua mão consoladora venha sobre cada membro dessas famílias. Que não há vazio, que não há tristeza maior do que a tua graça. Essa é a minha oração, Pai, que eu te peço por todas as famílias, que o Senhor as console, as conforte e que reine a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos irmãos. Até a próxima. Não esqueçam, amanhã, às 18 horas, hora de Brasília, estaremos aqui na nossa viagem pelo Novo Testamento. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Abençoe todos nós em Cristo Jesus.